Olá, galera virtual. Para quem não viu o vídeo anterior, somos o canal Planeta das Notícias. Estamos fazendo giro de notícias. Mas antes de mais nada, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém. E agora, não podemos perder as últimas polêmicas sobre a política do nosso país. Vamos lá? O drama polêmico das joias de Bolsonaro. O governo de Jair Bolsonaro tentou trazer ao Brasil em 2021, de forma irregular, joias com diamantes, avaliadas em 16,6 milhões. As joias eram presente do governo da Arábia Saudita para a então primeira-dama, Michele Bolsonaro. Na volta da viagem, a comitiva desembarcou no aeroporto de Guarulhos, São Paulo, e as joias foram encontradas na mochila de Marcos André dos Santos Soeiro, então assessor do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. O conjunto envolve colar, anel, relógio e um par de brincos de diamantes. Quando o então assessor de Bento Albuquerque passou pela alfândega, a Receita pediu para que ele colocasse a mochila no raio-x. Os agentes da Receita então decidiram revistar a mochila e encontraram as joias. A lei determina que, para entrar no país com mercadorias acima de $1.000, ou reais no caso, o passageiro precisa pagar imposto de importação, equivalente a 50% do valor do produto. Quando o passageiro omite o item, como foi o caso do assessor do governo, tem que pagar ainda uma multa adicional de 25% do valor. Ou seja, se quisesse reaver as joias, Bolsonaro teria que pagar cerca de 12 milhões. Que não pagou, Tentou ficar com as joias sem sofrer imposto. Em nota, a Receita Federal afirmou que mesmo após orientar o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, ele não tentou regularizar e nem apresentou nenhum pedido fundamentado para incorporar as joias ao patrimônio da União. De acordo com o Estado de São Paulo, o governo do ex-presidente Bolsonaro tentou conseguir as joias sem cogitar pagar o imposto e a multa necessárias nesse tipo de caso. Por exemplo, em 3 de novembro de 2021, o Ministério de Minas e Energia acionou o Ministério de Relações Exteriores para auxiliar no caso. O Itamaraty, então, pediu para a Receita tomar providências necessárias para a liberação dos bens retidos. Por meio de uma comunicação oficial, a Receita informou que o único procedimento possível para a liberação seria fazendo os pagamentos. Além disso, em 28 de dezembro de 2022, o governo fez uma nova tentativa. O próprio Jair Bolsonaro enviou um ofício para a Receita pedindo a devolução dos bens, que também não deu certo. E no dia 29, um funcionário do governo, identificado apenas como Jairo, foi a Guarulhos em um avião de Força Aérea Brasileira e argumentou que as joias não poderiam ficar retidas porque haveria mudança de governo. Bento Albuquerque deu 3 versões para a história. Ao jornal Estado de São Paulo, ele disse que não sabia que estava dentro da mochila. E quando viu o conteúdo, afirmou que as joias deveriam ser para a primeira-dama. Ao jornal Globo, Bento disse que as joias foram devidamente incorporadas ao acervo brasileiro. E em entrevista ao repórter Nilson Clava, da Globo News, Bento Albuquerque disse que o presente era para o Estado brasileiro e que Bolsonaro e Michele não sabiam das joias. Na noite de sábado, Bento Albuquerque enviou uma nota sobre o caso em que reafirmou que o Ministério de Minas e Energia encaminhou solicitação para que o acervo recebido tivesse seu adequado destino legal. Ele apontou ainda que a Receita foi informada sobre o desembarque da comitiva no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, ocasião que o Ministério esclareceu a procedência dos itens, sem nenhuma tentativa de induzir, influenciar ou interferir nas ações adotadas por representantes da Fisco. Após a reportagem ser publicada, Michele comentou o caso em uma rede social e escreveu: "Quer dizer que eu tenho tudo isso e não estava sabendo? Meu Deus, vocês vão longe mesmo, hein? Estou rindo da falta de cabimento dessa empresa vexatória." À CNN, o ex-presidente Jair Bolsonaro disse: "Estou sendo acusado de um presente que eu nunca pedi, que nunca recebi. Não existe qualquer ilegalidade da minha parte, nunca pratiquei ilegalidade." A Receita Federal acionou o Ministério Público Federal, em Guarulhos, para apurar o caso. Informações e imagens dos bens já foram enviados para o Ministério Público Federal. O ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou sexta-feira, dia 3, que pedirá para a Polícia Federal investigar a tentativa do governo Bolsonaro
de trazer ilegalmente as joias para Michele Bolsonaro. Segundo Dino, o ofício com as informações deverá ser apresentado à Polícia Federal na segunda-feira, hoje, dia 6. Uma nova reportagem do Estado Jornal de São Paulo revelou detalhes da última tentativa do governo Bolsonaro de liberar as joias apreendidas pela Receita Federal. As peças foram avaliadas em 16,5 milhões e seriam um presente do governo saudita para a então primeira-dama Michele. O jornal disse no dia 29 de dezembro do ano passado que o servidor da Receita Marco Antônio Lopes Santana recebeu, na base aérea de Guarulhos, em São Paulo, a visita em caráter de urgência do primeiro sargento da Marinha, Jairo Moreira da Silva. Jairo tinha uma missão determinada pelo então presidente Jair Bolsonaro: retirar as joias de diamante. Ao encontrar o servidor da Receita no aeroporto, Jairo mostrou a tela de seu celular, onde exibia a imagem do documento e dizia que estava ali para retirar o material, retido na alfândega, e que a própria chefia da Receita já deveria ter entrado em contato com a alfândega de Guarulhos. O documento apresentado fazia referência a um termo de retenção de bens, relacionado às joias. O servidor Marco Antônio Lopes Santana esclareceu que não tinha nenhuma informação sobre o assunto, e disse a Jairo que não iria entregar nada. Jairo insistiu, ligou para alguém a quem se referiu como coronel, e tentou colocá-lo na linha com o auditor, que não aceitou resolver nada pelo telefone. Foi neste momento que o sargento da Marinha disse que aquilo tudo fazia parte da troca de governo, e que não pode ter nada de antigo para o próximo, que tem que retirar tudo e levar. Olha só. A última tentativa foi uma ligação de Júlio César Vieira Gomes, o secretário que comandava a Receita Federal, reforçando o pedido de liberação das joias. O servidor da Receita novamente resistiu. Até hoje, as joias estão no cofre da Receita em Guarulhos. Essa foi a última de 8 tentativas do governo Bolsonaro de liberar as joias, envolvendo Receita, Planalto, Itamaraty e o Ministério de Minas e Energia. Bento Albuquerque também apresentou um recibo dos presentes, mas o documento com data de 29 de novembro de 2022 não incluía as peças de diamante. A foto mostra apenas objetos masculinos: relógio, caneta, abotoaduras, anel e um tipo de rosário. De acordo com Bento Albuquerque, essa segunda caixa passou pela alfândega sem problemas. A caixa ficou sob a guarda do Ministério de Minas e Energia por mais de um ano. Só que no fim do mandato de Bolsonaro é que o presente foi entregue ao acervo do Palácio do Planalto, que não informou se os itens permaneciam no acervo. A entrega dessa caixa ao Palácio foi feita por Antônio Carlos Ramos, ex-assessor do ministro Bento Albuquerque, como mostra no documento. À TV Globo, o assessor disse que não sabe por que as joias ficaram mais de um ano no Ministério de Minas e Energia. A lei determina que os presentes recebidos pelo presidente da República de outros chefes de Estado sejam declarados de interesse público para compor o patrimônio cultural brasileiro. E aí, hein, galera? O que vocês acham disso? Houve marmota ou não? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Bolsonaro se recusa a reconhecer derrota em eleições. Em entrevista à NBC, o ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, se recusa a reconhecer derrota nas eleições de 2022, contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Bolsonaro disse que seus aliados protestaram contra o resultado e ensinou que os apoiadores de Lula não comemoraram o resultado das eleições. A declaração foi dada no dia 4 de março, durante a Conferência de Ação Política Conservadora, maior evento conservador do mundo, em Washington, nos Estados Unidos, onde Bolsonaro atualmente está hospedado, já que ele fugiu do Brasil. Bolsonaro disse que o povo brasileiro protestou contra o resultado das eleições, e do outro lado, o povo do Lula não comemorou a eleição de outro candidato. Além disso, o ex-presidente disse que teve muito mais apoios em 2022 do que em 2018, quando foi eleito presidente. Lula foi eleito presidente do Brasil com o equivalente a 50,9% de votos válidos, se tornando o 39º presidente da República. Após 12 anos, o petista, aos 77 anos, retornou ao Palácio do Planalto para seu terceiro mandato não consecutivo, sucedendo Jair Bolsonaro, eleito em 2018 com o discurso de homem simples, antipetista e anticorrupção. Bolsonaro foi responsável por romper com o ciclo petista à frente da presidência, que perdurou por mais de uma década. E você, concorda com essa reportagem? Deixe aqui sua opinião nos comentários. Bolsonaro diz que irá se candidatar novamente. A missão não acabou.
O ex-presidente Jair Bolsonaro do PL sinalizou no dia 4 de março que quer concorrer às eleições presidenciais de 2026, durante a participação no evento Conferência de Ação Política Conservadora em Washington, nos Estados Unidos. Não é fácil ser político, pelo menos para aqueles que querem honrar sua palavra e fazer bem ao próximo. Agradeço a Deus pela minha segunda vida e também a Ele pela missão de ser da República por um mandato. Mas eu sinto que essa missão ainda não acabou, disse o ex-presidente Jair Bolsonaro. O futuro da política de Bolsonaro, contudo, ainda será julgado pela Justiça Eleitoral. Atualmente, Bolsonaro enfrenta ao menos 16 ações de investigações que podem deixá-lo elegível. O ex-presidente voltou a questionar o resultado legítimo das eleições de 2022, das quais estava derrotado pelo presidente Lula. Debochou da ciência ao falar sobre a vacinação contra o Covid no Brasil e criou várias polêmicas nesse evento que esteve. Ainda defende o porte de armas. Bolsonaro defendeu os decretos assinados por ele, que flexibilizou as regras para o porte de armas e a posse de arma de fogo no país. Elogiou o ex-presidente norte-americano Donald Trump, que também participou do evento, e diz ter sido o último presidente a reconhecer a vitória de Joe Biden, que é o Lula dos Estados Unidos. Se eu fosse presidente, não teríamos esse problema agora com os navios iranianos, disse Bolsonaro, se referindo aos navios de guerra iranianos atracados no Rio de Janeiro desde 26 de fevereiro, que receberam o aval da Marinha para ficarem no local até dia 4/3. A decisão foi criticada pelo governo dos Estados Unidos. As embarcações pertencem à Marinha da República Islâmica do Irã desde 2021 e estão equipadas com várias armas, como mísseis de cruzeiro antinavio, torpedos e canhões navais, segundo a agência de notícias Iran Press. Bolsonaro reforçou sua palavra de que não queria que a população tomasse vacina. Tem certos assuntos no Brasil que são proibidos de ser tratados. O primeiro é a vacina. É o tempo todo ciência, ciência, ciência. E eu digo, é liberdade, é liberdade, é liberdade. O ex-presidente debochou dos defensores da ciência, ao comentar sobre as ações de combate à pandemia da Covid-19 no país. E foi aplaudido de pé pela plateia. Bolsonaro disse que não obrigou a população a tomar a vacina e que ele mesmo não tomou. O Brasil registrou 699.243 mortes pelo coronavírus desde o início da doença no país. Durante a pandemia, o ex-presidente ironizou a vítima de Covid-19, afirmou que não tomaria vacina e foi contra as medidas de isolamento nos estados. Bolsonaro também afirmou que é contra o aborto e contra gêneros. Convido a todos para conhecer a Amazônia como ela realmente é, e não como a imprensa pinta, disse Bolsonaro. Em 4 anos do governo Bolsonaro, ao menos 47.000 km² foram desmatados na Amazônia, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O número equivale ao total da área destruída e indica um aumento de 50,5% de taxa de desmatamento na Amazônia em relação aos 4 anos anteriores. Quando se fala em conservadorismo, o que queremos e lutamos são coisas básicas para a família. Não queremos ideologia de gênero, queremos filhos crescendo à semelhança do pai e as filhas da mãe, disse o ex-presidente, e ressaltou as pautas ideológicas durante o discurso, afirmando ser contra o aborto. Bolsonaro disse que atualmente a propriedade privada encontra-se ameaçada no país, e ela é um dos pilares da democracia. Além de Bolsonaro, um dos seus filhos, o deputado Carlos Eduardo Bolsonaro, do PL também, participou do evento. O parlamentar atacou o governo Lula e defendeu a flexibilização do porte e da posse de armas no país. A primeira medida do Lula foi relacionada ao controle de armas. O primeiro discurso como presidente: cancelar tudo que Bolsonaro fez nos 4 anos como presidente, disse Eduardo Bolsonaro. Ainda afirmou que o resultado das eleições presidenciais no Brasil foi questionável e chamou de censura de decisões do STF, o Sistema Tribunal Federal. Também disse que a decisão de prender os responsáveis pela destruição dos prédios dos 3 poderes em 8 de janeiro foi falsa. E aí, vocês concordam com o que foi dito pelo ex-presidente e pelo filho? Deixe nos comentários suas opiniões. Por enquanto é isso, galerinha virtual. Já já retornaremos trazendo notícias sobre finanças, sobre nosso dinheirinho suado. Então não esqueça, fique ligado, já deixe seu like, comenta, e no finalzinho da tarde retornaremos para a continuação do nosso giro de notícias.
Valeu!